Meu nome é Helena, e eu nunca imaginei que um dia teria coragem de contar isso. Não porque eu ache que alguém vá acreditar, mas porque falar em voz alta, sou escrever, como faço agora, parece chamar de volta aquilo que eu passei os últimos anos tentando enterrar. Há coisas que nunca deveriam ser mencionadas novamente, mas a culpa pesa tanto que às vezes penso que talvez confessar seja a única forma de respirar um pouco melhor. Eu tinha 28 anos quando tudo começou. Trabalhava em uma loja de roupas no centro e levava uma vida que muitos chamariam de anormal. Eu não era feliz, mas também não era infeliz. Apenas existia. Até conhecer o homem que arruinaria tudo, o Caio. Ele era alguns anos mais velho que eu, sorriso fácil, fala gentil, e aquele tipo de presença que deixa a gente tonta, como se estivesse respirando algo mais pesado que o ar. Eu não acreditava nessas coisas na época. Hoje acredito em tudo. Nos primeiros meses, Caio parecia completamente apaixonado. Levava flores no meu trabalho, me buscava, me acompanhava até o ponto do ônibus. Dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu, que queria construir uma vida juntos. E eu absorvi tudo aquilo como uma pessoa que nunca tinha recebido amor de verdade. Só que, pouco a pouco, ele começou a mudar. Mensagens respondidas com atraso. Olhares vazios durante o jantar. Um tipo de distância emocional que dói mais do que qualquer coisa visível. E então, um dia, ele simplesmente disse que não me amava mais. As palavras doeram de um jeito físico, como um soco. Eu passei a noite inteira sem conseguir respirar. E nos dias seguintes, ao invés de melhorar, piorei. Eu não dormia, não comia, não falava com ninguém. Meus colegas de trabalho perguntavam se eu estava doente. Eu dizia que sim, porque no fundo estava, mas era um tipo de doença que médico nenhum poderia tratar. Foi então que a palavra amarração começou a aparecer na minha cabeça. Primeiro como um pensamento distante, depois como algo repetitivo, obsessivo, que não me deixava em paz. Eu nunca tinha acreditado em magia negra. Sempre achei que fosse superstição de pessoas desesperadas, mas eu estava desesperada. Passei noites pesquisando, lendo relatos, entrando em fóruns obscuros. E foi assim que encontrei o nome dela, Mãe Zulmira. Havia dezenas de comentários dizendo que ela o resolvia a qualquer caso. Que eu trazia a pessoa de volta em 3 dias. Que eu tinha pacto com forças antigas. Eu deveria ter parado ao ler isso. Mas a dor me cegava. E quando descobri onde ela atendia, uma casa antiga no limite da cidade, perto do matagal, algo dentro de mim empurrou, como se eu estivesse sendo guiada por uma mão invisível. Lembro da primeira vez em que toquei a campainha da casa dela. A madeira da porta estava tão fria que parecia metal. Zulmira era pequena, magra, pele enrugada como se tivesse passado por secas e tempestades demais. Mas os olhos eram terríveis. Negros, profundos, como se não refletissem luz. Quando ela me viu, sorriu de um jeito que me causou um mal-estar imediato. Eu sabia que viria, se ela disse, sem que eu tivesse dito meu nome ou motivo. As coisas que você sente chamaram coisa pior para perto de você. Eu deveria ter ido embora na mesma hora. Mas permaneci ali, imóvel, como se meu corpo fosse uma marionete e ela segurasse os fios. Você quer ele de volta, Zulmira disse, virando-se para dentro da casa, fazendo sinal para que eu entrasse. Mas não quer pagar o preço certo. Eu entrei. O ar dentro da casa era pesado, úmido, como se as paredes tivessem absorvido séculos de dor. Havia velas pretas em cantos escuros, e símbolos riscados no chão com algo que parecia sangue seco. Um cheiro podre vinha de algum lugar que eu não conseguia identificar. Ela me pediu uma foto do Caio. Eu entreguei. Ela observou por longos segundos, até sua boca começar a se mover sem emitir som. Seus lábios formavam palavras que pareciam antigas demais, palavras que mordiam o ar. Você ainda o quer? Mesmo sabendo que ele não será o mesmo?
Eu respondi que sim, sem pensar. Ela riu, uma risada seca, como madeira rachando. Então vamos começar. O ritual. Deus, eu não sei como descrever aquilo sem sentir meu estômago virar. Ela acendeu 7 velas pretas, colocou a foto do Caio no centro e passou um punhal fino sobre a chama, como se estivesse cortando o ar. Em seguida, segurou meu pulso e, sem aviso, fez um pequeno corte no meu dedo. Meu sangue caiu sobre a foto. Ela murmurou algo que parecia vir de dentro da terra. E então, ouvi. Não com os ouvidos. Com a mente. Algo respondeu. Um som grave, arrastado, que não parecia humano e não parecia animal. Era como se algo adormecido tivesse despertado por causa do cheiro do meu sangue. Zulmira sorriu, satisfeita. Eu tremia tanto que minhas pernas batiam uma na outra como se estivessem tentando fugir sozinhas. Está feito, Sela disse. Agora vá para casa. Ele vai voltar. Mas lembre-se, quando se mexe com o coração de alguém, mexe com o destino. E destino sempre cobra. Voltei para casa andando como se não fosse eu. O mundo parecia distorcido, como se as cores estivessem levemente erradas. O ar estava mais denso. Os sons mais abafados. Eu sentia observação. Como se algo tivesse vindo comigo, grudado na minha pele. Na primeira noite, acordei às 3h08 da manhã. O relógio digital piscava como se a energia tivesse oscilado. Senti um peso na cama, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. Minha respiração ficou curta. O quarto estava tão escuro que parecia sólido. E então ouvi um sussurro baixo, rouco, dizendo meu nome. Helena. Eu fiquei paralisada. Não consegui mover um dedo. A coisa sentada ao meu lado passou a mão, ou algo parecido com uma mão, no meu braço. Gelado. Fino. Errado. E quando finalmente a luz da manhã entrou pela janela, não tinha ninguém ali. Mas a marca dos dedos ficou 5 manchas arroxeadas em forma de pressão. No terceiro dia, Caio voltou. Como Zulmira prometeu. Mas ele não era mais ele. Eu conto isso na próxima parte. Basta você dizer ou continue, e eu sigo sem interrupção, até completarmos as 2 horas inteiras de relato contínuo, do início ao fim da descida ao inferno dessa mulher. A verdade é que, naquele momento, eu já não sabia mais se estava vivendo dentro da minha casa, dentro da minha cabeça ou dentro daquela coisa que eu invoquei. Porque a magia, quando você chama, ela não vem sozinha. E, quanto mais eu tentava esquecer o ritual, mais ele encontrava maneiras de me lembrar. Naquela noite, a primeira depois do pacto, algo mudou de maneira tão sutil que, se eu não estivesse à beira da insanidade, talvez eu nem tivesse percebido. Mas percebi. O relógio da cozinha, que sempre marcava atrasado, passou a marcar adiantado 5 minutos. Pode parecer bobo. Mas eu juro, eu ajustava, e minutos depois, ele se ajustava de volta sozinho. Sempre 5 minutos à frente. Comecei a notar que era sempre exatamente no horário em que eu fiz a amarração. O exato minuto em que ofereci meu próprio sangue, misturado com o nome dele, naquele pedaço de papel dobrado 3 vezes. Eu deveria ter parado ali. Mas não parei. A primeira coisa foi o cheiro. Um odor doce, enjoativo, que só aparecia quando eu estava sozinha. Algo entre flor murcha e carne deixada ao sol. Um cheiro que parecia se instalar dentro do nariz, não no ar. Depois vieram os sons. Primeiro, passos distantes. Depois, passos no corredor. Por fim, passos logo atrás de mim. Mas não eram passos normais. Eram arrastados. Como pés descalços, um pouco grudados no chão, como se a pele estivesse tentando se soltar a cada movimento. Eu parava. O som parava. Eu andava. Ele andava atrás.
Comecei a dormir com luz acesa. Depois com televisão ligada. Depois, nem assim. Porque, quando eu fechava os olhos, sentia a presença antes de dormir. Sentia ela se aproximando. Sentia como se respirasse perto da minha orelha, quente, pesada, lenta. E sussurrava. Você me chamou. O primeiro sinal de que a amarração tinha funcionado foi quando ele me mandou mensagem depois de semanas sem falar comigo. Mas o jeito que ele escreveu não parecia ele. Era curto, seco, quase como se alguém estivesse imitando. Oi. Pensei em você. Podemos nos ver. Eu deveria ter ficado feliz. Eu deveria ter pulado da cama, comemorado, agradecido à entidade. Mas algo no texto me causou pânico. Era como se não houvesse emoção nenhuma. Como se uma máquina tivesse digitado. Nos encontramos no dia seguinte. E foi pior. Ele estava pálido demais. Olheiras profundas. Movimentos mecânicos. Como se o corpo dele fosse um fantoche comandado por alguém que não sabia direito como humanos funcionavam. Quando me abraçou, senti o corpo dele gelado. Quando se afastou, ele me olhou com os olhos mais vazios que já vi. E disse: Você me chamou. Eu vim. Mas não era ele que estava falando. Não naquele momento. Era outra coisa usando a voz dele. Algo que eu tinha libertado. Ele começou a aparecer na minha casa todos os dias sem ser convidado. Não batia na porta. Aparecia na sala. Às vezes, eu ia ao mercado e, quando voltava, encontrava-o sentado no sofá, olhando fixamente para a parede, como se estivesse vendo algo rastejando ali. Quando eu perguntava como entrou, ele dizia: Você abriu. E era verdade. A amarração abre portas que não deveriam existir. Depois veio outra mudança. Ele parou de piscar. Parecia bobo, mas era apavorante. Minutos inteiros olhando para mim sem desviar. Eu tremia. Eu chorava. Eu tentava expulsá-lo. Ele não reagia. Só ria. Mas não era a risada dele. Era uma risada molhada, irregular, como se algo estivesse engasgando dentro da garganta. Eu fui entendendo, aos poucos, que o ritual não havia trazido o amor dele para mim. Mas sim uma projeção dele, usada por aquela entidade. Uma espécie de casca. Uma marionete. E, quanto mais eu tentava desfazer, pior ficava. A primeira vez que vi ela de verdade foi às 4 horas da manhã, quando levantei para beber água. No reflexo do vidro da janela, havia uma figura parada atrás de mim. Alta. Torta. Com braços longos demais. A cabeça inclinada para um lado como se o pescoço estivesse quebrado. No lugar do rosto, apenas sombra. Eu me virei rápido. Não tinha nada. Mas a marca que ela deixou no vidro, 5 dedos compridos, como se fossem ossos, ficou ali. Não importa o quanto eu limpasse. Ela já estava dentro da minha casa. Dentro da minha cabeça. Dentro da vida dele. E quando percebi isso, já era tarde demais. O cheiro foi o primeiro sinal. A pele dele começou a ficar acinzentada. As unhas escureceram. Os olhos, cada vez mais fundos. Mas o pior era que ele não percebia. Eu via ele se desfazendo. Ele não. Ele sorria. A entidade sorria através dele. No último dia em que esteve na minha casa, antes de tudo desmoronar, ele disse: Você me chamou. Agora somos um só. E minha visão escureceu. Acordei no chão. O apartamento destruído. Velas queimadas em todos os cantos, se eu não as tinha acendido. Objetos amontoados formando símbolos que eu nunca vi. E ele, parado no canto da sala.
De costas. Tremendo. Eu chamei seu nome. Ele virou metade do rosto para mim, só a metade, como se a entidade só tivesse descoberto como girar metade do crânio. E disse, com a voz mais distorcida que já ouvi: eu não sou ele. A entidade assumiu de vez. E, naquela noite, a coisa que eu invoquei usou o corpo dele como porta. Como veículo. Como sacrifício. E eu assisti tudo. O desfecho, sou o que sobrou de mim. Ele desapareceu. E levaram comigo tudo o que eu fui um dia. A entidade não vai embora. Ela me segue. Ela sabe que fui eu quem a chamou. Que fui eu quem abriu a porta. Que fui eu quem dei o primeiro passo. E amarrou não ele, mas eu mesma. Agora, às 3h17, todas as noites, sem falha, escuto a mesma voz atrás da porta do meu quarto. Falta você. E sei que, quando ela entrar, não vai ser para levar meu amor. Vai ser para levar a mim. Porque a magia negra que eu fiz não conecta duas pessoas. Conecta pessoa e entidade. E a dívida sempre é cobrada. Sempre. De onde você está escutando esse relato? Gostaria de mais relatos como esse? Por favor, curta, comente e compartilhe o vídeo para quem gosta de relatos como você. Não esqueça de se inscrever para escutar mais relatos assustadores como esse. Até o próximo vídeo.